E aí, pessoal, beleza? A gente agora vai continuar a falar para vocês dicas para elaboração de orçamento. Esse é o vídeo 2. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, clique aqui e assista. Se você já assistiu, continue com a gente. Bom, e para finalizar e para você entender melhor um pouco sobre tudo isso que a gente falou no vídeo, vamos a um exemplo para tentar deixar um pouco mais claro cada um dos itens que a gente falou. Vou mostrar para vocês aqui um pedido de orçamento de uma campanha do Conselho Federal de Odontologia para o Dia do Dentista. Então eu recebi 3 layouts e tive a incumbência de passar um orçamento para executar esses 3 layouts. Então, vocês estão vendo aí, são 3 fotos, todas elas em consultórios odontológicos, mas são 3 consultórios diferentes. Em cada um desses consultórios a gente tem um tipo de profissional. Então a gente tem um pedreiro, uma cozinheira e um lutador de boxe. A ideia da campanha é na frase: para não escolher o profissional errado, siga o nosso conselho. Então ela faz essa brincadeira com esses profissionais que estão fora de lugar dentro de um consultório com acessórios. Então vamos lá, a gente precisa calcular o orçamento para a realização dessa campanha. Então a primeira coisa que a gente vê é uma locação. Essa locação é um consultório odontológico e é muito mais fácil alugar um consultório do que você montar no estúdio 3 consultórios para poder fazer esse trabalho. Então, primeira coisa é locação de consultórios odontológicos. Então, se você de repente não tem contato com ninguém que tenha consultório, você muitas vezes pode entrar em contato com um produtor que possa ir atrás e verificar esses consultórios. A primeira coisa é 3 consultórios para a nossa produção. Outra coisa que a gente vê são 3 personagens. Então aqui não são atores, né? Não tem a especificidade de ser alguém famoso, conhecido. Então a gente não precisa ser modelos, os perfis são bem comuns. Então a gente vai chamar de figurantes. Então são pessoas que vão assumir esse personagem para essa produção fotográfica. Então nosso casting tem 3 figurantes para a gente calcular. Outra questão que a gente tem nesse pedido de orçamento é o figurino, um figurino específico. Então a gente tem uma roupa de cozinheira, a gente tem a roupa do boxeador e a gente tem a roupa do pedreiro. Então é um figurino específico que a gente precisa também calcular. E os acessórios de cena, né? Então a gente, além dos acessórios no figurino, como por exemplo a luva de boxe, a gente tem acessórios que normalmente são encontrados em consultórios odontológicos, né? Como o motorzinho, que provavelmente alugando o consultório odontológico você tenha disponível esse acessório. Mas outros acessórios, como por exemplo o chapéu, o capacete protetor de cabeça do boxeador, são acessórios que precisam ser considerados, adquiridos, alugados ou comprados para a produção fotográfica. Nessa produção a gente também tem que ter um maquiador, porque, por exemplo, o pedreiro ele precisa ter uma cara de pedreiro e muitas vezes não é só o rosto da pessoa, não é só a característica, mas às vezes um tom de pele aparentemente mais bronzeado, mais queimado de sol, né? Uma barba mal feita. Muitas vezes, se a pessoa que você está contratando, o figurante que você contratou para fazer esse trabalho, ele não tem exatamente todos esses detalhes no perfil, o maquiador vai te ajudar bastante, porque ele pode fingir essa barba mal feita, ele pode dar um tom de pele um pouco mais queimada de sol, né? Pode ajudar, por exemplo, na hora de produzir um suor no rosto do boxeador. Então, todos esses detalhes são importantes e o maquiador é necessário para uma produção como essa. Outras questões que a gente pode considerar aqui na hora de elaborar esse orçamento ainda em custo de produção. Uma alimentação básica para a equipe, porque é uma produção provavelmente, olhando 3 locações, pode ser que você consiga essas 3 locações no mesmo consultório odontológico, né? Numa mesma clínica. Você tenha 3 consultórios diferentes. Mas pode ser que você tenha locações em lugares diferentes. Você consiga uma clínica em um consultório em uma determinada clínica e de repente um consultório em outra clínica e tenha deslocamento. Então, considerando uma diária, você precisa considerar aí um lanche para todo mundo, né? Uma alimentação para a sua equipe, para as pessoas que vão participar. O cliente não exigiu catering, ou seja, o cliente final não vai acompanhar, então um lanche básico para sua equipe, para alguém da agência que for acompanhar, é o suficiente, né? Um transporte, um gasto que você vai ter, deslocamento de equipe, de pessoal até
essa clínica, por exemplo, ou essas clínicas. E aí a gente pode ter o custo do produtor. O custo do produtor pode ser uma pessoa que vai atrás desses profissionais, das locações, dos modelos, do figurino. Esse produtor ele pode fazer esse trabalho para você. Você contrata e ele vai atrás. Ou você pode fazer o trabalho de produtor, como fotógrafo. Vai ficar a seu critério. Alguns trabalhos que eu vejo a complexidade, acho mais simples, eu mesmo produzo. Outros trabalhos eu contrato produtores para poderem executar. Vai de acordo com seus contatos, suas habilidades, suas relações sociais, para você decidir esse aspecto. Então, um produtor pode ser necessário para poder fazer esse trabalho de achar locação, figurino, personagens, etc. Dentro da parte de cachê fotográfico, a gente precisa considerar que para a execução desse trabalho, no meu ponto de vista, 2 assistentes são suficientes para que a gente possa carregar o equipamento, montar a iluminação dentro dos consultórios. Então eu vou calcular um valor para 2 assistentes. Na parte de pré-produção, se eu for fazer o trabalho de produtor, então eu já tenho mais um valor para correr atrás de locação de figurino. Se não, eu não vou considerar esse valor, vou contratar alguém para poder executá-lo. Tem a parte de produção, que é o dia de fazer as fotos, que considerando e avaliando os layouts, eu acredito que em uma diária é suficiente para poder fazer esse trabalho, então eu vou cobrar o valor de uma diária para a produção. E como a gente tem aqui são 3 layouts, serão 3 fotos finais que serão escolhidas, 3 fotos tratadas que não precisarão ser recortadas, porque elas serão produzidas no set. Então, mais uma diária de pós-produção e entrega final de 3 fotos. Então, eu já tenho aqui os itens necessários para poder calcular o valor do meu orçamento. Agora, basta determinar o valor de cada um desses itens. Então, vamos lá. Primeiro, custo de produção. Locação. A média de uma locação normalmente é de R$600 aqui na cidade de Goiânia, para você trabalhar um período de 4 a 6 horas em média. Como aqui a gente tem uma situação que são 3 consultórios que provavelmente a gente conseguir na mesma clínica, então a gente vai jogar um valor de R$1.200 para poder cobrir essa locação. Provavelmente dê para pagar a diária dentro de uma clínica e usar 3 consultórios diferentes, até porque os consultórios não tem tanta diferença. A gente vê pelo layout coisas que são bem básicas e que a gente encontra na maioria dos consultórios. No casting, como a gente consegue perceber, a gente não tem necessidade de trabalhar com atores ou modelos. São pessoas normais que a gente vai trabalhar um figurino para se parecer com o perfil do personagem que ela está incorporando. Então a gente pode trabalhar com figurantes e a gente vai jogar uma média para esse trabalho de R$300 para cada personagem, para cada figurante. Porque eles vão trabalhar em torno de 2 a 3 horas cada um, que a gente vai agendar horários separados, eles vão chegar em 2 horas no máximo, a gente consegue fazer a maquiagem, figurino e executar a foto. O figurino também não é muito complicado, como a gente consegue perceber, são uniformes, a maioria a gente vai encontrar em casas de uniforme e a roupa esportiva em lojas de materiais esportivos. Assim como também os acessórios estarão em lojas de materiais esportivos e os acessórios do pedreiro, como o capacete e o óculos, a gente encontrará em ferragistas tranquilamente. Os acessórios de cena, que são no caso os instrumentos utilizados pelos dentistas, no caso a gente vai utilizar os da própria clínica, não havendo necessidade da gente levar nada especial. Então a gente vai considerar que a gente encontrará esses acessórios. Mesmo assim a gente ainda pode deixar um fundo de reserva para o caso de precisar levar alguma coisa para a clínica que a gente não encontre lá. Para maquiagem, porque a gente vai precisar de uma maquiadora que ajude, por exemplo, no pedreiro a ter uma cor de pele um pouco mais bronzeada, que também faça um pouco de efeito da barba cerrada do pedreiro e que também às vezes ajude a trabalhar a questão do suor do boxeador. Então a gente vai precisar de um profissional de maquiagem, ele não vai fazer uma maquiagem de festa, ele vai fazer uma maquiagem que ajude o personagem a entrar mais no perfil. Então a gente vai precisar de alguém que acompanhe a produção durante o dia todo. Então a gente vai jogar aqui uma média de R$700 para poder pagar o serviço de maquiagem e cabelo. Como a gente vai passar o dia inteiro no set, então é interessante também a gente separar uma grana para alimentação. Para alimentação tanto dos figurantes como da equipe e do pessoal da agência que possivelmente irá acompanhar o trabalho. No caso, não tem catering. O cliente que é do Conselho Federal de Odontologia não virá para poder acompanhar, apenas o pessoal da agência. Então a gente pode trabalhar um lanche mais simples e a gente vai colocar aqui um valor de R$150. A gente também tem que calcular um valor
básico para transporte, porque afinal de contas a gente precisa transportar esse pessoal para o local, a equipe, o equipamento, então a gente vai colocar um valor básico que é simplesmente para poder cobrir custos com combustível. Então vamos colocar o valor de R$100. Se for o caso de contratar um produtor, então a gente vai colocar o valor de R$1.000. Esse produtor, no caso, ele ficaria responsável por contratar o casting, por ver as locações, por ver figurinista e figurino. Então ele faria todo esse trabalho de produção. Então a gente pode pagar um profissional e deixar ele por conta de fazer esse trabalho, ou você pode assumir esse trabalho, se você tiver contatos, para poder então executar todo esse trabalho e então ficar tranquilo. Então vamos colocar um valor de R$1.000 que você pode executar o serviço e embolsar esse dinheiro ou pagar um profissional. Dentro de cachê fotográfico, a gente vai colocar 2 assistentes. Então a média que a gente vai estar colocando aqui é de R$250 por assistente, pela diária, o dia todo de trabalho. Então serão mais R$500. De produção, a gente vai estipular um valor que é negociável com o cliente, que seria basicamente o cachê, que é de R$2.500. Esse valor, então, ele está incluso todo o uso do seu equipamento, é como se fosse a locação de todo o seu material, além da sua capacidade de execução do serviço. Então ele está contando as suas horas de trabalho, mas também todo o equipamento disponível que você tem para a execução do trabalho. Se houver necessidade de locação de algum material, ele vai entrar nesse custo também. Se você já possui todo o material, ele então é um valor que você vai embolsar, como reposição dos investimentos que você já fez no equipamento que possui. Em pós-produção, como serão apenas 3 fotos entregues, a gente vai considerar aqui um valor de R$100 por foto. Então a gente vai colocar R$300 de pós-produção. Basicamente aí 6 horas para entrega desses 3 arquivos finalizados em alta resolução. E como a entrega vai ser através de sites de transferência, então o custo para a entrega vai ser 0, assim como o preview também será enviado através de site de transferência, então não haverá necessidade de transporte nem de mídia. Então a gente não acrescenta nenhum custo em relação à entrega do material. Bom, somando então o seu custo de produção mais o cachê fotográfico, a gente vai chegar então no valor aproximado aí de R$8.350. Só que esse ainda não é o valor que você vai passar para o seu cliente, porque você ainda precisa acrescentar o BV e o imposto. Para acrescentar o BV, então você vai acrescentar, em vez de 10%, 12% em cima desse valor. Porque lembrando que é 10% do valor total. Se você calcular 10% em cima de 8.350, ele vai dar 10% disso, mas o valor total vai ser superior. Então você vai multiplicar esse valor de 8.350 por 12%. Esse valor aproximado vai dar R$ 9.352, mas esse ainda não é o valor final, esse é o valor acrescido de BV e a gente ainda precisa acrescentar o imposto. No meu caso aqui, eu disse para vocês que o imposto é de 6%, só que em vez de multiplicar por 6%, eu vou multiplicar por 8%, porque lembrando, é 6% do valor final. Então, multiplicando 9.352 por 8%, a gente terá o valor aproximado de R$10.100. Aí, em cima desse valor, para você poder ter a confirmação, você pode então calcular os 10%, e aí 10% de R$10.100 é R$1.010, e calcular os 6% de imposto, que vai dar R$606. Então você pegará os 10.100 menos os 10%, menos os 6%, que a gente terá um valor de 8.484. Então lembrando que o nosso valor era 8.350. Então ainda tem uma sobrinha. Então essa é a forma de você chegar ao valor final do seu orçamento, calculando cada um desses elementos, para que você então tenha certeza de que receberá o valor suficiente para cobrir todos os custos de produção e conseguir receber o cachê que você estipulou para aquele trabalho. Lembrando que isso é uma proposta de orçamento e é sempre importante você colocar uma gordurinha nos valores que você cobrar, porque a agência pode voltar até você e pedir para negociar. É claro que dá para negociar muitas vezes com os figurantes, com o produtor, com o pessoal da locação, com o maquiador e pedir para reduzir um pouquinho para você enxugar o orçamento. É claro que também dá para muitas vezes
fazer uma produção mais simples, você colocar elementos que não sejam tão caros, né? Diminuir a qualidade da locação para conseguir entregar um resultado que esteja dentro do orçamento. Mas às vezes, para evitar isso, o simples fato de colocar um pouquinho a mais nos valores que você cobraria já dá a possibilidade de você negociar e chegar num preço que seja mais adequado para o seu cliente e que faça com que você consiga realizar o trabalho com qualidade. E chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Lembrando você, não deixar de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like e de seguir a gente nas redes sociais. Lembre-se também que você pode deixar nos comentários dicas de assuntos que você gostaria de assistir por aqui. Até a próxima!